Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim, oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. As inundações repentinas da Índia pela chuva de monções deixam 13 mortos. Uma auditoria da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo identifica um ex-funcionário suspeito de desviar verbas da Unicamp. Na Venezuela, a líder opositora Maria Corina Machado diz estar temendo por sua vida e sua liberdade em um artigo publicado no Wall Street Journal. O Brasil, a Colômbia e o México exigem a verificação imparcial dos resultados do pleito. Um estudo da OMS diz que as ondas de calor extremo causam mais de 175 mil mortes por ano na Europa. Você vai ver os destaques do bloco de economia. Nos Jogos Olímpicos de Paris, as brasileiras Duda e Ana Patrícia vencem as italianas e se mantêm como favoritas no vôlei de praia. O Brasil fica em 7º lugar na final feminina de natação. No surf, Gabriel Medina vai às semifinais e Tati Weston às quartas. No basquete, o brilho de Bruno Caboclo aproxima a seleção brasileira de uma classificação para a próxima fase. No vôlei masculino, o Brasil vence o Egito e se classifica para as quartas de final. E no judô, Bia Souza faz história ao conseguir a primeira medalha de ouro para o Brasil. O Jornal Mundial está começando. As brasileiras Duda e Ana Patrícia venceram nesta quinta-feira as italianas Gottardi e Menegatti e garantiram 100% de aproveitamento nos Jogos Olímpicos de Paris. Na natação, o Brasil ficou em 7º lugar na final feminina de revezamento. Ana Patrícia e Duda seguem mantendo favoritismo no vôlei de praia dos Jogos de Paris 2024. Nesta quinta-feira, a dupla venceu as italianas Gottardi e Menegatti por 2-0, parciais de 21-17 e 21-10. Com o resultado, elas mantiveram 100% de aproveitamento, com 3 vitórias em 3 jogos. Com a vaga consolidada na primeira posição do Grupo A, elas esperam agora os outros jogos para saber quem vão enfrentar nas oitavas de final. No masculino, André e George não tiveram a mesma sorte nas areias ao pé da Torre Eiffel. Eles voltaram a ser derrotados, desta vez para os americanos Parten e Benes, por 2-1. Os brasileiros precisam esperar o encerramento dos grupos para saber se vão avançar às oitavas de final. Nesta quinta-feira, as nadadoras Maria Fernanda Costa, Stephanie Balducini, Maria Paula Eitman e Gabriele Roncato participaram da 4ª final olímpica da natação nos Jogos de Paris 2024, a terceira das mulheres. Na decisão, a equipe brasileira terminou no 7º lugar, com 7 minutos, 52 segundos e 90 centésimos, mesma colocação dos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. A prova foi vencida pelas australianas, seguidas pelas americanas e chinesas. No boxe pelas quartas de final, na categoria até 92 quilos, Keno Marley foi derrotado por Lazizbek Muloyonov, do Uzbequistão. Mais cedo, Caroline de Almeida e Bárbara Santos já haviam perdido em suas respectivas categorias. Em sua primeira participação em Olimpíadas, Paola Reis, do BMX Racing, deu adeus aos Jogos após ficar na 15ª colocação nas quartas de final. Na sequência, na repescagem, ela sofreu uma queda e não conseguiu passar de fase. A Organização Mundial da Saúde publicou um estudo nesta quinta-feira que mostra que mais de 175 mil pessoas morrem todos os anos na Europa devido aos efeitos de ondas de calor extremo. As ondas de calor extremo deixam um rastro de morte na Europa. Um relatório da Organização Mundial da Saúde mostra que mais de 175 mil pessoas perdem a vida devido ao fenômeno todos os anos, entre as quais 489 mil mortes relacionadas ao calor, registradas anualmente entre 2000 e 2019 no mundo. A região europeia detém 36% desse montante. A área da Europa da OMS, que se estende até a Ásia Central, é a que aquece mais rapidamente, cerca do dobro da média global. Nos últimos 20 anos, a mortalidade relacionada ao calor aumentou 30% na região. A OMS explica que as temperaturas extremas agravam as doenças crônicas, incluindo as cardiovasculares, respiratórias e cerebrovasculares.
Também são responsáveis pelo estresse térmico quando o corpo humano não consegue manter a temperatura entre 36 e 37 graus, a principal causa de mortalidade relacionada ao clima na região. De acordo com a organização, o número de vítimas do calor vai disparar nos próximos anos devido às mudanças climáticas. Pelo menos 13 pessoas morreram em inundações repentinas provocadas pelas monções da região do Himalaia, na Índia. Inundações repentinas provocadas pelas chuvas de monções na região montanhosa do Himalaia, na Índia, deixaram vários mortos. Milhares de pessoas foram retiradas da área de helicóptero. As autoridades detalharam ter resgatado peregrinos que estavam a caminho de um santuário hindu. Quase 3.700 pessoas foram resgatadas quando seguiam para o templo de Kedarnath, um local de peregrinação dedicado à deusa hindu Shiva. O local de culto fica a quase 3.600 metros acima do nível do mar e só pode ser acessado no verão, após uma caminhada de 22 quilômetros em um declive acentuado. Milhares de peregrinos visitam o local durante a temporada de monções, que afeta o sul da Ásia entre junho e setembro, oferecendo uma trégua ao calor do verão, e são essenciais para repor as reservas de água, mas também provocam inundações e deslizamentos de terra, com um rastro de mortes e destruição, cujo número aumentou nos últimos anos. Os cientistas afirmam que a mudança climática agrava a situação. Na Venezuela, a opositora Maria Corina Machado declarou estar temendo por sua vida e sua liberdade em um artigo de opinião publicado no Wall Street Journal. O Brasil, a Colômbia e o México exigem uma verificação imparcial dos resultados do pleito. A líder da oposição da Venezuela, Maria Corina Machado, que aparece nessas imagens feitas em 30 de julho ao lado do candidato opositor Edmundo Urrutia, declarou estar na clandestinidade. A afirmação foi feita em um artigo de opinião publicado no Wall Street Journal. Estou escrevendo isso da clandestinidade, temendo por minha vida, por minha liberdade, escreveu Machado no artigo publicado nesta quinta no jornal americano, no qual pediu o cessar imediato da repressão aos protestos contra a reeleição de Nicolás Maduro. Corina denuncia a eleição de Maduro como fraudulenta. Uma fonte da oposição confirmou à agência France Presse que a dirigente está resguardada e que vai discursar à nação nas próximas horas. As forças de segurança do Estado mataram pelo menos 20 venezuelanos, detiveram mais de 1.000 e causaram 11 desaparecimentos forçados nas manifestações, escreveu a opositora. Organizações de defesa dos direitos humanos estimam que a repressão aos protestos tenha deixado 11 mortos. Também reportam 711 detidos. Maduro acusou Maria Corina Machado e Urrutia de serem os responsáveis pelos atos violentos. Após as eleições de domingo, o Conselho Nacional Eleitoral proclamou Maduro reeleito para um terceiro mandato, com 51% dos votos, frente a 44% para González Urrutia. A oposição afirma ter cópias de mais de 80% das atas e que seu candidato teve 67% dos votos. Os governos do Brasil, México e da Colômbia exigiram nesta quinta-feira que autoridades da Venezuela avancem na divulgação das atas eleitorais e permitam uma verificação imparcial dos resultados das eleições presidenciais de 28 de julho. Em um comunicado conjunto, afirmam que acompanham com muita atenção o processo de escrutínio dos votos e fazem um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que avancem de forma expedita e divulguem publicamente os dados desagregados por mesa de votação. Enquanto aumenta a pressão internacional por um escrutínio transparente, os governos chefiados pelos esquerdistas Luiz Inácio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador, no México, e Gustavo Petro, na Colômbia, intensificam os esforços diplomáticos em busca de soluções para a crise desatada após as eleições. Também nesta quinta-feira, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que o candidato opositor venezuelano, Edmundo González Urrutia, venceu as eleições. Dada a esmagadora evidência, está claro para os Estados Unidos e, mais importante para o povo venezuelano, que Edmundo González Urrutia ganhou a maioria dos votos nas eleições presidenciais da Venezuela em 28 de julho, disse Blinken em um comunicado. A líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, que se diz na clandestinidade após ameaças de prisão, convocou manifestações para sábado em apoio às denúncias de fraude. Já o presidente Nicolás Maduro disse nesta quinta que está preparando prisões de segurança máxima para receber os manifestantes detidos durante os protestos que começaram depois de sua questionada reeleição.
A seguir, uma auditoria da FAPESP identifica uma funcionária suspeita de desviar verbas da Unicamp. E os destaques do bloco de economia. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. E Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser Diamante. Uma auditoria da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo identificou que mais de 5 milhões de reais do Instituto da Unicamp foram transferidos para uma ex-funcionária da universidade. A reportagem é de Rodrigo Jesus. Uma auditoria da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, identificou 5 milhões de verba de pesquisa foram desviados da Unicamp e foram transferidos para Ligiane Marinho Ávila, ex-funcionária da universidade, suspeita de ter desviado dinheiro destinado aos estudos científicos. O caso veio à tona em janeiro deste ano, após a Unicamp detectar transferência suspeita das contas bancárias de pesquisa. À época, a Ligiane foi demitida da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, onde era lotada. A reportagem apurou que a ex-funcionária saiu do país em fevereiro. A defesa de Ligiane informou que teve ciência sobre o inquérito policial em maio, mas não foi notificado para apresentar sua versão e que a defesa compareceu à delegacia para agendar o seu depoimento. Porém, até o presente momento, não foram marcados. Segundo o advogado Rafael Azevedo, o montante não consta na investigação e que a defesa pretende esclarecer tudo sobre as acusações assim que for marcada a oitava a Ligiane. Segundo a FAPESP, os 5 milhões saíram de 75 destinações de verbas e 36 pesquisadores do IB, diretamente para a ex-funcionária. O valor aferido foi informado pela Fundação ao Ministério Público do Estado de São Paulo, que investiga o caso no âmbito civil-criminal. O trabalho da auditoria, no entanto, ainda não foi concluído pela FAPESP e que agora apura qual valor desses, dos 5 milhões, foi efetivamente extraviado dos pesquisadores. Isso porque Ligiane era responsável por operacionalizar o pagamento de serviços e compras do IB, e em alguns casos ela fazia transferência para a própria conta para agilizar o trabalho. Outra auditoria foi feita pela Unicamp, onde apontou que do valor movimentado pela ex-funcionária, 13 milhões não foram reconhecidos pelos pesquisadores como serviços realizados. O trabalho da análise da Unicamp, contudo, também não foi concluído. A reportagem apurou que a Unicamp detectou pelo menos 220 transferências bancárias suspeitas feitas pela ex-funcionária. Nas notas fiscais, várias justificativas como compra, transporte, manutenção de equipamento, desenvolvimento de software e sites. A Promotoria de Justiça de Campinas expediu ofício neste mesmo mês, dando um novo prazo para que a Unicamp e a FAPESP informem a conclusão de suas apurações internas e forneçam detalhes adicionais para a investigação. A reportagem, a FAPESP confirmou que, com o avanço das apurações, constatou que os valores em torno de 5 milhões transitaram pela conta da funcionária da Unicamp suspeita pelo desvio. Contudo, ainda não está claro que parte desse montante foi de fato aplicado nos projetos de pesquisa quando foi desviado, explicou. Hora do bloco de economia. Boa noite, Marcelo. Quais os destaques para hoje? Oi, Alice. Boa noite para você, para o Gabriel e boa noite a todos. Bom, vamos falar de economia, falar principalmente da taxa Selic. Isso porque o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central do Brasil, decidiu mais uma vez manter as taxas básicas de juros inalteradas.
em 10,50% ao ano. Mas o comunicado divulgado na quarta-feira mostra um discurso mais duro no jargão do mercado financeiro por parte da instituição. A valorização expressiva do dólar e a piora das expectativas de inflação para este ano foram citadas como fatores de incerteza nos próximos passos do comitê, que define o patamar da taxa básica de juros do país, a Selic. Além de a manutenção de juros em patamares elevados ter o potencial de desacelerar a economia e reduzir o apetite dos investidores por ativos de risco, a decisão tem seu peso para a população. Isso porque a taxa Selic também tem influência nos juros de empréstimos e de financiamentos, que serão motores do consumo. Já o dólar e o Ibovespa operam em queda, com desaquecimento no mercado de trabalho nos Estados Unidos e incertezas globais. Depois de fechar o último pregão no maior valor desde 21 de dezembro de 2021, o dólar operava em queda nesta sexta-feira. Após ter passado boa parte da manhã em volatilidade, investidores seguem com o cenário de juros no radar, além da repercussão de novos dados econômicos, balanços corporativos ruins e a cautela com o conflito no Oriente Médio. A atenção do mercado se volta hoje à divulgação de novos dados de emprego na maior economia do mundo, os Estados Unidos. Geraram menos vagas do que o esperado no setor privado em julho, que foram 97 mil vagas, contra a projeção de 148 mil. Esses números mais fracos reforçam a expectativa de que o Federal Reserve, o Banco Central americano, pode cortar os juros já na próxima reunião. Taxas menores nos Estados Unidos, enquanto os juros no Brasil continuam elevados, podem causar uma migração de dinheiro estrangeiro para o país, o que diminui a pressão do dólar sobre o real. O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, também opera em queda. Por hoje é só. Até mais na previsão. Alice. Muito obrigada aí, Marcelo, e até já na previsão. Em Fortaleza, uma mulher foi assaltada por bandidos enquanto chegava do trabalho. Pedro Gabriel traz as informações ao vivo, direto da capital cearense. Boa noite, Gabriel. Que situação, hein? Boa noite, Gabriel, para você, boa noite para a Alice, boa noite a todos que estão acompanhando a gente nessa noite de sexta-feira. Olha, a gente vai falar de um caso que já é recorrente, os assaltos que acontecem nessa região de Fortaleza. Nós estamos no bairro do Conjunto Esperança, mas vamos falar de uma ação criminosa que aconteceu no Grande Canidezinho, mais precisamente na rua São Felipe, na comunidade do Jerusalém, aqui na capital. O caso foi o seguinte: manhã de quinta-feira, a mulher chegava para trabalhar em sua motocicleta como um dia comum, quando ela foi abordada por dois criminosos que já vinham seguindo a vítima ali naquela região do bairro Jerusalém, aqui em Fortaleza. Eles abordaram a mulher e levaram a motocicleta dela. Mas o que chama a atenção é que um dos elementos, ele está em cima da moto e ainda fica tentando ele pegar a bolsa da mulher. Quando a mulher reage, dá um tapa na mão do elemento e sai correndo ali pela rua São Felipe. A gente obteve com exclusividade as imagens desse caso e você vai acompanhar a partir de agora. A mulher, praticamente, ela já vinha sendo seguida pelos elementos que, quando ela para ali no trabalho dela, ela é abordada por esses elementos que anunciam o assalto e levam a motocicleta da vítima. A vítima, ela chegava para trabalhar com mais um dia normal. Quando ela foi abordada, ali os elementos, um deles sobe em cima da moto, o outro fica olhando ali a todo instante como é que está a movimentação da rua. Ali, eles pegam a moto da mulher e o comparsa que está na moto já dessa mulher, essa moto cor vermelha, que você acompanha nas imagens, ele tenta pegar a bolsa da vítima, que reage, dá um pequeno tapa na mão do elemento e depois sai correndo. Esse caso aconteceu na manhã de ontem, quando a mulher chegava para trabalhar na rua São Felipe, no bairro do Canidezinho, mais precisamente na comunidade do Jerusalém, aqui em Fortaleza. Segundo informações dos moradores, quando eles estão dentro de casa, eles estão refém da bandidagem, porque quando eles saem para a rua, eles já viram alvo dos criminosos, porque os casos como esses vêm virando constantes aqui nessa região de Fortaleza, aqui nessa região do Canidezinho, do Conjunto Esperança, Parque Santa Rosa. Esse eu acho que já é o terceiro programa que a gente traz informações sobre roubos aqui nessa região da capital cearense. A gente vai continuar ao vivo por conta que, mais em cima, a gente está falando sobre insegurança nessa região, e a gente ao vivo aqui agora,
a gente está percebendo que lá vem uma viatura da Polícia Militar, com os intermitentes ligados. Segundo informações dos moradores, não é comum ver viaturas como essa aqui por essa região, como a gente vai flagrar agora, nesse link ao vivo. A gente está gravando aqui, falando sobre insegurança, e a gente percebe a passagem agora de uma viatura da Polícia Militar. Deixa eu sair até mesmo da frente. Essa viatura é da Polícia Militar, provavelmente 19º Distrito Policial, é que faz a ronda aqui por essa região de Fortaleza. Ela passa por aqui agora e provavelmente segue aí fazendo todo o patrulhamento por essa região de Fortaleza. Em conversa com os moradores dessa região, não é comum ver viaturas da Polícia Militar passar por aqui, por essa região, até mesmo porque vários assaltos vêm acontecendo frequentemente nessa região de Fortaleza. Fica o registro de uma viatura da Polícia Militar, intermitentes ligados, passando aqui pela Rua das Margaridas, no bairro do Conjunto da Esperança, em Fortaleza. Eu sou Pedro Gabriel, de Fortaleza, eu volto para o Jornal Mundial. Muito obrigado aí, Gabriel, pelas suas informações. Bom fim de semana para você. O Brasil é o segundo país mais afetado com o roubo de cartões de pagamento. Veja como se proteger na reportagem de Caio Teles. O Brasil é o segundo país mais afetado no mundo com o roubo de cartões de pagamento, indicou uma pesquisa feita pela NordVPN. Os dados apontam que mais de 16 mil cartões de pagamentos foram comprometidos em todo o mundo e tiveram suas informações vendidas na Dark Web. Do total, mais de 39 mil foram roubadas do Brasil. A Dark Web consiste em redes anônimas que necessitam de programas especiais para serem acessados e que abrigam uma série de sites que disponibilizam dados extraviados de outras fontes. De acordo com a pesquisa, o país com maior frequência de roubo de informações de cartões de pagamento é os Estados Unidos. Segundo a NordVPN, o processo de roubo de dados começa com a instalação de um malware, um tipo de software malicioso. Ele que é projetado para explorar vulnerabilidades em redes de dispositivos. Essa instalação pode acontecer de diversas formas, como e-mails e phishing, e golpistas que enviam uma mensagem com o intuito de enganar a vítima para conseguir as suas informações confidenciais, download de softwares infectados, acesso aos sites maliciosos e entre outros tipos de instalações. Uma vez que é instalada no dispositivo, o malware consegue coletar diversas informações sensíveis, que vão desde credenciais e logins até detalhes de cartão de crédito. Os dados coletados são enviados diretamente para servidores de hackers, que costumam ou vender as informações que conseguiram na Dark Web, ou já utilizados para operações fraudulentas. Com essas informações roubadas, é possível fazer compras ou solicitar empréstimos no nome da vítima. Ainda segundo a pesquisa, os cybercriminosos têm usado ferramentas de vendas da malware para assinaturas da Dark Web. Essas ferramentas normalmente estão disponíveis por valores relativos baixos quando comparados em outros programas, e funcionando de maneira semelhante a um streaming de vídeo. Assim, elas permitem que os indivíduos com poucos conhecimentos técnicos possam fazer o roubo de informações em grande escala. Além disso, esses provedores ainda oferecem uma espécie de saque, o que significa os cybercriminosos fazer um atendimento pós-venda, oferecendo as suas orientações, guias de uso e fóruns dedicados a utilizar novatos no crime. O documento ainda apontou que 6 em cada 10 cartões de pagamento foram roubados usando um malware chamado Red Knight, que é frequentemente distribuído via e-mail e mensagem phishing. Anúncios enganosos, portas USB publicadas, comprometidas e engenharia social. A engenharia social é quando um criminoso usa a influência e persuasão para enganar e manipular pessoas e obter senhas de acesso. A pesquisa ainda indicou que mais de metade, 54% dos cartões roubados, eram de bandeira Visa, enquanto 1/3 era da Mastercard. O documento justifica, no entanto, que os cartões dos provedores mais populares são roubados
com mais frequência por conta do grande número de usuários que possuem. Veja a seguir mais sobre os Jogos Olímpicos de Paris. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. E Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser Diamante. Hora da previsão do tempo, vamos conversar com Marcelo Marques novamente. Boa noite, Marcelo. O que você traz aí pra gente nessa previsão? Oi, Gabriel. Boa noite para você, para Alice, boa noite para você. Bom, agosto marca a virada do clima no Brasil. Regiões centro-oeste e norte do país serão mais afetadas pelas altas temperaturas, sobretudo a partir da segunda quinzena de agosto. Agosto será de elevação de temperaturas e baixa umidade, principalmente nas regiões centro-oeste e norte do Brasil. O mês consolida a virada do tempo no centro-sul e experimentou temperaturas mais amenas até então, e agora se prepara para a temporada de calor e secura. As regiões centro-oeste e norte devem ter temperaturas ligeiramente superiores à média do período. Deve impulsionar isso a atuação de massas de ar quente, sobretudo a partir da segunda quinzena de agosto. Situação semelhante deve ocorrer também nas regiões sudeste e nordeste. Já a região sul e o litoral do sudeste devem ter temperaturas dentro da média histórica ou um pouco inferiores. O motivo é a atuação de frentes frias que terão mais facilidade para ingressar no território nacional. Quanto às chuvas, é previsto que as regiões centro-oeste e norte elas ficarão dentro da normalidade em decorrência das massas de ar seco. Na região sudeste, os volumes esperados no mês de agosto são menores e devem ficar dentro da média histórica. No caso da região sul, a faixa leste do Rio Grande do Sul e os estados de Santa Catarina e Paraná terão mais chuvas que as demais regiões do Brasil. Elas serão impulsionadas pela passagem de frentes frias que passam a ter mais facilidade de entrada no país, com o fim do inverno e a aproximação da primavera. Vamos ver agora as temperaturas mínimas e máximas para amanhã, sábado, nas principais capitais do país. Em Florianópolis, Santa Catarina, a mínima será de 16 graus e a máxima de 21. Em São Paulo, a capital paulista, terá a mínima de 13 e máxima de 28. Brasília, capital federal, terá a mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Natal, no Rio Grande do Norte, a mínima será de 21, enquanto a máxima não passa de 29. Em Recife, no Pernambuco, terá a mínima de 23 graus e máxima de 28. E em Belém, no Pará, a mínima será de 24 e a máxima pode chegar aos 33 graus. Um bom final de semana a todos, para você, Alice, Gabriel. Obrigada, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Bom fim de semana. No surf olímpico, Gabriel Medina vai às semifinais e Tatiana Weston Webb às quartas. O brilho de Bruno Caboclo fez com que o Brasil vencesse e se aproximasse de uma classificação para a próxima fase no basquete. No vôlei masculino, o Brasil venceu o Egito e se classificou para as quartas de finais. No tênis de mesa, Hugo Calderano foi derrotado por um sueco e vai brigar pela medalha de bronze. A brasileira Valdileia Martins bate um recorde e vai ao final do salto em altura. E Bia Souza consegue a primeira medalha de ouro para o Brasil no judô. Num duelo brasileiro das quartas de final do surf masculino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta quinta-feira, Gabriel Medina se saiu melhor e vai disputar as semifinais contra o australiano Jack Robinson. No mar de Teahupo, na Polinésia Francesa, o tricampeão da WSL começou a bateria, encaixando duas ondas com notas 6.67 e 8.10. A pontuação de 14.77 foi bastante superior ao 9.33 conseguido pelo compatriota João Chianca, o chumbinho, que não teve sorte com as ondas. Mais cedo, as brasileiras Tatiana Weston Webb e Luana Silva avançaram às quartas de final do surf feminino dos Jogos Olímpicos. Tati teve amplo domínio em sua bateria no dia em que as provas foram retomadas após o adiamento devido às condições desfavoráveis do mar. A brasileira obteve uma pontuação final de 12.34
bem acima da nota 1.93 da americana Caitlin Summers, atual número 1 do mundo. A próxima adversária de Tatiana Weston Webb será a espanhola Nadia Erostábio, na terceira bateria das quartas de final. Já Luana Silva venceu outro duelo 100% brasileiro, com uma pontuação total de 6.77. A oponente, Tainá Inkel, ficou com um total de 5.93. A adversária de Luana vai ser a costarriquenha Brisa Hennessy. Se Tati e Luana vencerem suas baterias das quartas de final, vão se enfrentar em uma das semifinais, o que garantiria uma medalha para o Brasil. Vitória fundamental do basquete brasileiro em Paris. A seleção comandada pelo croata Aleksandar Petrovic conseguiu vencer o Japão por 102-84 pela última rodada do Grupo B e fez o dever de casa para alcançar a classificação para a próxima fase. Ganhar era indispensável para as pretensões do Brasil, que foi derrotado nas duas rodadas anteriores para a Alemanha e França, mas o saldo de pontos pode ser decisivo para definir se o Brasil avança ou não. Entre os destaques brasileiros, o principal foi Bruno Caboclo, eliminado por faltas nas duas partidas anteriores, mas que desta vez conseguiu ficar em quadra e foi decisivo com 33 pontos, 17 rebotes e 4 bolas de 3 em 4 tentativas. Quem também brilhou foi a lenda Marcelinho Huertas, que mesmo com dores no tornozelo, comandou as ações do Brasil e terminou o jogo com 13 pontos, além de Vitor Benite, fundamental nas bolas de 3 com 19 pontos. O Brasil depende agora dos resultados das partidas desta sexta e de sábado para saber se avança e quem enfrenta na próxima fase. Vitória tranquila para avançar. Depois de ser derrotada pela Itália e pela Polônia, a seleção brasileira encarou o Egito nesta sexta-feira, precisando vencer por 3-1 ou 3-0 para se classificar. Com parciais de 25-11, 25-13 e 25-16, o Brasil não teve dificuldades para bater a seleção norte-africana. Darlan foi o principal pontuador da seleção, com 15, sendo 12 de ataque, 2 de bloqueio e 1 de saque. Lucarelli marcou 13 pontos e Leal 10. O adversário da próxima fase vai ser definido após as partidas restantes da fase de grupos, que termina no próximo sábado. Dura derrota para o Brasil. Hugo Calderano perdeu nas semifinais do tênis de mesa para o sueco Truls Morgard e vai disputar o bronze. O carioca começou bem a partida e abriu 10-4 no primeiro set, mas tomou a virada com 8 pontos seguidos do sueco e demorou para se recuperar do baque. O jogo continuou equilibrado, mas com o brasileiro quase sempre atrás no placar. No final, Morgard levou a melhor e selou a vitória no sexto set. A partida terminou com parciais de 12-10, 16-14, 7-11, 11-7, 10-12 e 11-8, que demonstram um equilíbrio entre os dois competidores. A disputa pelo bronze vai ser contra o francês Félix Lebrun, derrotado na outra semifinal pelo chinês Fan Zhedong. Caso vença, Hugo vai entrar para a história como o primeiro não europeu ou não asiático a subir no pódio no tênis de mesa dos Jogos Olímpicos. A semifinal já é o melhor resultado brasileiro na competição. Valdileia Martins brilhou no primeiro dia de disputa do atletismo nos Jogos de Paris. A atleta saltou 1,92 m, igualou o recorde brasileiro e sua marca pessoal e se credenciou para a decisão entre as 13 finalistas. Na prova, porém, Valdileia sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo quando tentava a marca de 1,95 m e sua presença na final, que será disputada no próximo domingo, se tornou incerta. O time Brasil esteve na disputa em duas outras provas na manhã desta sexta-feira. No decatlo, José Fernando Ferreira disputou as 3 das 5 primeiras provas: 100 metros, salto em distância e arremesso de peso. Nesta primeira parcial, após as 3 provas, Ferreira soma 2.536 pontos, ocupando a 16ª colocação geral. Já nos 100 metros feminino, as duas representantes do país não conseguiram avançar às semifinais. Com o tempo de 12.02, Vitória Rosa foi a 68ª colocada, enquanto Ana Carolina Azevedo, com 11.32, ficou na 35ª colocação. Saiu a tão esperada medalha de ouro para o Brasil. Beatriz Souza aplicou um vazare no começo da luta e venceu a israelense Haz Reschko, vice-líder do ranking mundial e atual campeã europeia. Aos 26 anos, a menina da cidade de Itariri, no litoral paulista, se torna assim a 27ª atleta do judô brasileiro a conquistar uma medalha olímpica, a modalidade que mais trouxe conquistas ao Brasil nos Jogos. Esta é a primeira participação dela na competição.
O Brasil ainda volta a disputar medalhas no judô por equipes, que encerra a disputa do esporte nos Jogos Olímpicos no próximo sábado. Que Olimpíada cheia de emoções, hein? É verdade, muito interessante. Hoje nós viemos trazer boas notícias. A TV Mundial vai estrear um novo programa a partir de domingo. É o Mundial Notícias. Todos os domingos você estará acompanhando com Caio Teles as informações, notícias do mundo inteiro, né? Através do programa Mundial Notícias. Vai ser no domingo à noite, que será postado aqui no nosso canal do YouTube, TV Mundial Jornalismo. E é mais um projeto que a TV Mundial irá investir para trazer mais informações para você, o público, o telespectador que nos assiste. E para sabermos de mais informações sobre esse programa, nós vamos conversar com o âncora dele. Caio Teles já está aqui para conversar com a gente. Boa noite, Caio. Boa noite, Caio. Muita emoção para esse novo projeto, hein? Pode ter certeza, viu, Alice, que a expectativa tá lá em cima, viu? Boa noite pra você, pro Gabriel também, e a todo mundo que tá assistindo o JM. E a expectativa tá tão grande que a última vez que eu tive desse jeito foi, eu acho, assim, né, que eu lembre, foi ano passado, né, quando, aqui também ao vivo no JM, quando eu vim ao vivo aqui no JM pra anunciar um novo projeto, que era o BTM, que Boa Tarde Mundo, né, pra quem não lembra, foi antes dessa parada aí da TV Mundial. Mas, enfim, projetos antigos, agora vamos para projeto novo. Eu tô aqui em uma parte do cenário, eu não vou mostrar todo o cenário, é óbvio, mas já dá pra ver uns spoiler aqui, né? Enfim, tudo isso domingo, né? Vai ser um projeto maravilhoso, que eu tenho orgulho de ser escolhido assim para apresentar. Eu tô muito feliz, quero agradecer a vocês, principalmente telespectadores, que fazem tudo isso acontecer, né? O Gabriel, fundador da TV, nosso diretor-geral, nosso chefe, podemos dizer assim, que quando eu dei a ideia desse projeto, abraçou a ideia e acolheu a ideia e estamos aqui, bora botar em prática. Domingo, à noite, toda noite, você sua companhia, né? Domingo você não tem companhia aqui na TV Mundial, pois agora você vai ter, não se preocupe. Eu vou continuar como repórter aqui também no JM, mas no domingo, como eu falei, a companhia é comigo. Porque é o que eu disse pro Gabriel. O que tava faltando no domingo era uma companhia. O que tava faltando era uma companhia do domingo pro público, né? E agora vai ter. Toda noite, né? Se Deus quiser. E é isso, gente. Eu tô muito grato por voltar a ser âncora de um programa aqui na TV Mundial, que nessa volta me acolheu tão bem. Como foi quando eu entrei lá no começo, quando era ainda Jornal Nacional, né? E podem ter certeza, agora falando um pouquinho do projeto, é um projeto com notícias principalmente internacionais, com notícias também aqui do Brasil, claro, mas focando no internacional. E é meio isso, um programa com um compromisso com a notícia, com, sim, descontração, porque quem me acompanhava no Boa Tarde Mundo sabia que eu sou aquele tipo de apresentador descontraído, né, que não quer ser aquele todo firme igual o Gabriel. Eu sempre brinco com ele, né, que ele é o firme de âncora, né, mas eu acho que eu já tô pegando muito tempo, né, já que você tem que seguir aí com o jornal, na verdade, encerrar, né. Mas é isso, gente, eu espero todo mundo, domingo à noite, agradecer novamente a todo mundo da TV Mundial, e bora lá, né, novo projeto que vem aí, e vai dar tudo certo, se Deus quiser. E eu conto com a sua audiência, viu? Todo domingo à noite. Acompanha aqui um pouquinho do cenário. Já dá pra entender um pouco. Mas é isso, já peguei muito tempo. É isso, Gabriel. Alice, volto com vocês. Quero dizer, Caio, para você que nós estamos muito felizes por essa estreia desse novo programa que começa a partir de domingo. E, é claro, a gente já aproveita os telespectadores do Jornal Mundial para assistir juntamente com a gente esse novo programa que irá estrear. Não é isso, Alice? Sim. Então a gente agradece, Caio, aí por você
aparecer hoje aqui no Jornal Mundial, trazendo essa novidade. E desejo que seja um grande sucesso, que você consiga se desenvolver mais ainda com as suas habilidades. Boa noite para você, bom fim de semana, e eu te aguardo, é claro, lá no Mundial Notícias assistindo. Vou assistir com todo prazer e gosto. Boa noite, Caio, até mais. Boa noite, Caio. Bom, o Jornal Mundial de hoje fica por aqui. Caso você queira rever as nossas reportagens, é só você voltar ao vídeo aqui no YouTube. E não esqueça, é claro, de seguir a nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana. Jornal Mundial. Oferecimento Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser diamante. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim.